Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte da ESPN onde André Hernan traz informações aí de bastidores, principalmente em relação a essa votação do impeachment de Júlio Casares. Além disso, a repercussão aí dessa vitória do São Paulo na noite desta quinta-feira contra o São Bernardo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Dia que envolve o possível impeachment de Júlio Casares no São Paulo. Eu vi uma matéria do CNN, da Ludmila Kandal, falando que a oposição, tem um opositor falando que já tem voto suficiente para o impeachment do Casares. Como é que tá? Marcelinho Gouveia, filho do presidente Marcelo Portugal Gouveia, falecido, multicampeão pelo São Paulo. A oposição tem uma convicção de que você já tem os votos suficientes ali para poder ter o impeachment do Casares, muito em função da própria oposição ter conseguido uma liminar para que a votação fosse híbrida, como ela vai ser hoje à noite. Voto presencial e voto online. Então, assim, muita gente que não poderia estar presente hoje seria esvaziada a votação e o Casares teria mais chances de permanecer com esse quórum menor, vamos dizer assim. Só que o fato de você poder votar, muita gente começou internamente nos grupos políticos do São Paulo, falar, eu vou votar a favor do impeachment, vou votar contra o Casares, vou votar... Então, assim, fazendo uma espécie de boca de urna, a oposição tem a informação de que vai ser uma lavada, vamos dizer assim, a vitória da oposição para a saída do Casares, para o impeachment do Casares. E assim, a coisa política do São Paulo está tão quente que o vice-presidente que ia assumir se o Casares sair, vota a favor da saída do Casares. Então, o Macis, que é uma figura antiga dentro do São Paulo, ele já declarou publicamente, e isso internamente também nos grupos políticos, que vai votar a favor do impeachment do Casares. Então há esse componente de muita gente que era próximo ao Casares, que era da gestão do Casares, que estava junto com ele no Juntos pelo São Paulo, que é a chapa política do Casares, que elegeu o Casares como presidente. Muita gente pulou fora e agora está contra o Casares. Então é uma situação que isso deixa um ar de possibilidade até de uma renúncia do Casares antes mesmo da votação. Isso que eu ia te perguntar, existe essa suspeita que o Casares não pode renunciar para não levar ao impeachment mesmo? Esse é um assunto que que transborda nos bastidores do São Paulo, porque vem muito de pessoas que estão na gestão com o Casares, que são do grupo político do Casares, que seguem apoiando. Apoiadores entendem que se o Casares der um passo atrás, isso já aconteceu, por exemplo, com o próprio Aidar. Dar um passo atrás antes de evitar a votação, aquela coisa toda. Só que, apurando ontem à noite, apurando ontem durante todo o dia sobre essa possibilidade do Casares renunciar antes do voto, antes da abertura da votação, ele não está convencido de que esse é o melhor caminho. Ele vai correr pelo caminho natural. Ele como diz na gíria, ele vai pra pancadaria. Tá, entendi. Ele vai pra guerra. Por quê? Repito aqui, eu não estou dando uma opinião. E eu tenho que deixar isso bem claro, porque tem muita gente burra na internet. Eu não estou dando opinião, eu estou trazendo uma informação. O Casares entende que se ele sair agora, se ele renunciar agora, pedir afastamento, seria uma confissão de culpa por tudo que ele está sendo acusado. E o Casares entende que o corpo jurídico que está trabalhando com ele tem as respostas, tem as provas que ele pode entregar para a polícia quando com esse inquérito e essa investigação que está em curso. Então ele não vê motivos para sair agora. Mas, repito, com as informações que a gente tem, com as apurações com a oposição já tem uma convicção de que hoje é maioria para o impeachment. O que parece para mim é que caso ocorra esse impeachment, vendo de fora, não entrando tão dentro assim dos bastidores, é que
esse impeachment pode ser um respiro para o São Paulo, de uma certa maneira, por tudo que vem acontecendo. Talvez seja um respiro, né, Hernan? O que mudaria no cenário seria a saída do Casares, que é hoje o centro das críticas e o centro das pancadas. Ontem o torcedor no hino nacional gritou fora Casares. Nossa. Ontem no minuto 10 gritou fora Casares, no intervalo, no final do jogo, tinham faixas. Inclusive, muitos torcedores reclamaram nas redes sociais, e vou até dar o crédito de um vídeo que eu vi, que é dos torcedores são paulinos PCD, reclamaram que eles foram abordados na entrada do estádio e pediram para tirar um adesivo fora Casares. Tinha faixa ontem lá, tal, então assim, estava um clima meio hostil, né, tenso em relação a esses protestos. Então assim, o São Paulo hoje não mudaria muita coisa com a saída do Casares, porque entraria o Maciz. O que o Maciz vai fazer de diferente? Vai acalmar o bastidor enquanto todas as acusações estão sendo feitas. Mas aí, vamos pegar o São Paulo, o Ministério Público, as autoridades querem ouvir, por exemplo, pessoas que estão trabalhando no dia a dia no CT. O Rui Costa, por exemplo, vai ser ouvido. O Belmonte, que até ontem era diretor de futebol, vai ser ouvido. Eles querem ouvir o Muricy Ramalho também. Várias pessoas vão ser ouvidas e que estão lá ainda trabalhando no dia a dia no CT. O que mudaria a saída do Casares? Seria apenas, ou entre aspas, apenas, um abafa em relação a todas as notícias de denúncias que estão acontecendo no dia a dia. Sim. Mas continuaríamos falando de política no São Paulo, com Outen Aires concorrendo com o Pinotti, né? E aí ontem estourou mais uma notícia que foi revelada aí, do Pinotti pagou pelos áudios e vazou os áudios. O grupo político do Pinotti pagou a Adriana lá, R$200 mil para a Adriana para ela entregar o áudio, a gravação lá com Douglas Schwartzman e Mara Casares, e distribuiu e vazou e tal. O nosso querido amigo Bruno Gilfrida foi o primeiro a dar no Globo Esporte. Então, assim, a situação fala, mas isso é errado. Mas aí o torcedor olha e fala, tinha que ter feito isso mesmo. Tem que abrir essa caixa de Pandora aí, abrir essa situação toda, essa sujeirada aí que está se desenhando em relação às investigações. Então, assim, o que mudaria no dia a dia do São Paulo? Pouca coisa, mas hoje é um dia importante para você ter um start nessa grande mudança. E a oposição diz, para você mudar o São Paulo de vez, vai demorar muito tempo, mas muito tempo mesmo. Para você se recuperar de uma pancada que o São Paulo está tomando, 10, 15 anos para você ter um clube ali minimamente saudável financeiramente, saudável politicamente, para você poder ter a repercussão dentro de campo positiva. E aí aqui no chat a galera falando que São Paulo tá definhando, até o Skate TV falou assim, São Paulo tá cruzeirando, mas não é bem assim. Hoje pode ser, até conversando com alguns torcedores tricolores, hoje pode ser um dos dias mais importantes da história do São Paulo na questão da política, que isso pode mudar de situação. E assim, ó, tem aqui, ó, é bom falar isso porque existem algumas recomendações para quem vai votar. E assim, às 6h30 no auditório, existem as recomendações para que as pessoas marquem a presença pelo reconhecimento facial, quem vai lá votar. Sim. E que cheguem, teoricamente, cedo, não deixa para a última hora. Então estão pedindo para o máximo a pessoa chegar 6h50, abre 6h30. 6h50 todo mundo lá com o facial prontinho para votar. E quem vai votar pela internet, ter uma internet boa, porque a pessoa que vai votar de maneira remota vai receber um link, a pessoa vai fazer o reconhecimento, né, via câmera. Sim. Pede para que a internet seja boa, uma conexão boa, mesmo quem esteja fora do país, e que essa câmera não pode ser desligada. Então quem vai votar online vai ter que ficar com a câmera aberta o tempo todo. E essa votação online, o link vai ser enviado para essas pessoas às 8h30 da noite, que é a segunda parte da votação, e ela encerra às 10h15 da noite. Então, o término da votação 10h15 da noite é o online e o presencial. Então a gente vai saber se o Casares vai ser afastado ou não. Eu imagino que
lá para as 11h30, meia-noite. Isso se não acontecer alguma coisa no meio, que tiver que parar a votação, como a gente já viu várias vezes isso acontecer em votação de impeachment, em votação de clube assim. Vai ter protesto da torcida, a torcida promete fazer um protesto ali muito forte, em frente ao portão onde vão entrar os conselheiros para votar. Então vai ser um clima tenso ali, vai ser um dia importante para a história do São Paulo. Que respira após a derrota na primeira rodada, o São Paulo se reabilita vencendo o São Bernardo e o resultado alivia a crise? Para vocês, eu quero saber logo mais a opinião, já que o Hernan Crespo, desde que retornou, tem 34 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 15 derrotas, é um aproveitamento mediano de 46,1%, com 37 gols marcados, média de 1 gol por jogo, basicamente. E o time do São Paulo mais sofre gols do que faz sob o comando do Hernan Crespo até aqui. Vamos falar mais de futebol daqui a pouquinho, porque Rafael Valente pede espaço, pede passagem aqui no Sport Center. Valente que está já na frente do Morumbi para trazer todas as informações. Dia quente por aí, né, Valente? Bom dia! Fala, Joãozinho, bom dia para você, para Mari, para o Donk, para o fã de esporte, para os amigos do estúdio. Dia quente não só pela temperatura que está muito abafada, mas porque hoje, na opinião de muitos torcedores do São Paulo, é o dia mais importante do clube. Se é exagero ou não, a gente vai descobrir ao longo do dia com os fatos, mas acontece que hoje é a votação do processo de impeachment do presidente Júlio Casares a partir das 6h30 da tarde, né? Vai ser uma eleição presencial, mas também para os conselheiros que não puderem estar presentes, eles vão participar de maneira virtual das suas casas, com reconhecimento facial, e o voto é secreto. Eu já falo mais dessa eleição, até porque o palco é o Morumbis e ontem o São Paulo reencontrou o Morumbis, foi a estreia no estádio nesta temporada de 2026 e faziam 3 meses que o São Paulo não jogava em casa. Muitos torcedores estavam com saudade, muitos torcedores aproveitaram também a oportunidade para protestar, foram mais de 16 mil pagantes. O São Paulo voltou a vencer, vitória magra por 1-0, como vocês já destacaram aí. O Luciano, sempre o herói desses momentos do São Paulo, né? O São Paulo está em crise, o Luciano aparece, decide o jogo e traz alegria para a torcida. Todo mundo definiu depois da partida que o mais importante era vencer para respirar, até porque no domingo o São Paulo encara o Corinthians. E também tivemos muitas novidades em campo. Algumas vocês já citaram aí no programa, como a mudança de esquema, né? O Crespo, que é tido como um treinador muito teimoso, ontem ele abdicou do 3-5-2 e jogou 4-3-3. Ele colocou o Lucas Moura, o Wendel e também o Arboleda de titulares, eles que não tinham jogado como titulares na rodada passada. O Wendel e o Arboleda nem jogaram, só o Lucas Moura mais no segundo tempo. Teve também a estreia do Caleri na temporada, ele entrou ali nos 25 minutos finais, quase 9 meses em que ele não jogava, e teve outras 2 novidades, essas fora de campo. O Alisson acabou não sendo relacionado, está sendo negociado com o Corinthians, e o zagueiro Alan Franco foi poupado, provavelmente pode ser que esteja à disposição para o clássico de domingo contra o Corinthians. A gente separou 2 trechos de 2 entrevistas do Morumbis para o fã de esportes acompanhar, e aí eu volto com mais informações. Os que comandam o grupo, o treinador, os directivos que estão conosco todos os dias e os mais grandes, temos que tentar blindar o grupo para tentar dar o melhor dentro do campo. Acho que hoje foi assim. Acho que hoje demos uma mostra outra vez de que São Paulo está vivo, de que os jogadores querem que São Paulo vá para frente, e acho que a gente vai no caminho certo. O que aconteça fora das 4 linhas, a gente não pode fazer nada. Aqui ninguém vai virar conselheiro, aqui ninguém vai virar diretivo daqui a pouco. Então a gente tem que centrar a cabeça onde a gente é importante, e é dentro do campo, com São Paulo ganhando. Eu acho que o mais importante é não deixar que isso entre para dentro do CT. E o Crespo teve uma conversa também, que é o nosso maior líder e treinador, e conversou muito isso conosco também. E a gente até internamente falou, cara, o que a gente pode fazer, qual que é o nosso papel, que a gente ama o São Paulo e a gente quer o melhor do São Paulo, é poder realmente nos blindar de quê? De não ficar procurando saber o que vai acontecer. Tá aí então palavras do Caleri e do Rafael, e vocês notam que a entrevista deles está muito contaminada por essa crise política no São Paulo. Então, para resumir o que vai acontecer hoje, para vocês discutirem no estúdio, a partir das 6h30 da tarde, os conselheiros, a reunião do Conselho Deliberativo é aberta.
pode participar presencialmente como virtualmente, e eles votam no processo de impeachment do Júlio Casares. São 254 conselheiros aptos a voltar. Se 170 votar a favor do impeachment, o Júlio Casares já é afastado, o vice assume, e aí o presidente do Conselho Deliberativo tem 30 dias para convocar uma Assembleia Geral de Sócios. E aí os sócios votam sim ou não pelo impeachment. Lembrando que a eleição dos sócios ela é mais fácil de compreender, né? É maioria simples. Então, se 51% decidir pelo sim ou 51% decidir pelo não, é aí que define se o Júlio Casares será empichado ou não. Esse é o clima por aqui. A gente vai ficar o dia inteiro acompanhando. Depois outras equipes vão chegar e a gente vai trazer tudo para o Fã de Esporte ao longo desse dia, dessa sexta-feira, viu, Joãozinho? Boa, Rafael Valente, muito obrigado. Rafael Valente vai cobrir amanhã do São Paulo, depois Mendel Bidzlovski estará no horário dessa votação do Conselho do São Paulo. Vocês querem começar falando de política ou de futebol? Isso aqui é arte, hein? Pô, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é arte. Acho que a licença aqui pra gente falar sobre esse possível impeachment do Casares. Normalmente se destacam nesses momentos de protesto. Momentos de pichação são complicados, mas arte aqui pura. realmente o cara Arte foi bem. pura. Parece pura. o Belmonte mesmo, parece o Casares aí. Mas olha, gente, fato é que o São Paulo não consegue se desvincular a tantas notícias ruins, mesmo vencendo dentro de campo, coisa que também não acontecia faz tempo. Agora eu quero saber de vocês. Semana passada eu estive com a Mariana Pereira e com o Breiler André Donk. E o Breiler fez um comentário que ficou na minha cabeça. O Casares poderia, ele mesmo, pedir o bonezinho e sair para tentar amenizar as coisas no São Paulo. Mas o Casares prefere querer provar a própria inocência. E isso vai se arrastando. E aí a gente vê Caleri e outros jogadores sempre falando como blindar esse elenco. Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. É impossível não chegar nos jogadores, né? Eu acho que as notícias, elas de fato são impossíveis de não chegar até os jogadores. Mas a maneira como eles vão assimilar ou eles vão levar isso adiante, aí é a escolha mesmo, assim. O Rafael foi muito bem, né, explicando que o Crespo chamou para conversar, que é um líder, que sabe muito bem tratar o vestiário. Não sei se hoje o São Paulo tem uma figura dentro da diretoria tão importante como foi Fabinho Soldado dentro do Corinthians. A gente falou já sobre Muricy pedir afastamento, então peças importantes Belmonte saiu ano passado. Sistema, exatamente, desse sistema da direção do São Paulo também já se afastando. Então, acho que a figura do treinador e a figura do Crespo, nesse momento, ela se torna muito importante. E dentro de um vestiário que também tem a sua experiência, né? Falando mais da parte técnica ali, de conversar, de dialogar. Então, Lucas, o próprio Rafael, o Luciano, enfim, alguns jogadores que conseguem chamar um pouco mais essa responsabilidade, mesmo sendo algo inédito ali, né? Que o São Paulo tá vivendo. O Corinthians já viveu isso algumas outras vezes, parte de diretoria, enfim. Pro São Paulo é inédito também sair um pouquinho, né, do Morumbi e ir pra polícia. A impressão que passa é que o Corinthians já estava um pouco mais acostumado a passar por isso. São Paulo não, né, Dom? Tem isso. E aí acho que entra muita parte de dirigente, como o Mari citou, do Fabinho Soldado, da comissão técnica, como foi o Ramon Dias, que acho que teve esse mérito no Corinthians no momento mais complicado de conseguir blindar. E nesse aspecto, a gente pode falar do trabalho do Crespo, algumas críticas em relação até questões táticas, agora fez essa mudança, mas eu acho que ele é um dos caras mais adequados, talvez, nesse momento ali de blindar o elenco, a forma como ele abordou o tema, sempre muito transparente, muito agregador, e acho que foi muito respeitoso, até em temas bem complicados na entrevista coletiva, talvez seja um cara bem adequado para essa realidade neste sentido. Quem sabe a blindagem vem do próprio treinador. Na tela para vocês o que vem pela frente, os próximos passos do processo de impeachment de Júlio Casares no Tricolor Paulista. Hoje ocorre a votação do Conselho Deliberativo. Se o impeachment for aprovado, o Conselho marca data para a Assembleia Geral dos Sócios em torno de 30 dias após a votação de hoje. O Casares fica afastado até a votação dos sócios. Se os sócios aprovarem o impeachment, Casares deixa o cargo. Se sócios recusarem, ele volta à presidência. E se Casares sair, quem assume é o vice Harry Macias Júnior. É ele que vai comandar o São Paulo caso isso ocorra. Estou trazendo aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo, neste domingo, às 16 horas, contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. A transmissão da partida será nos canais TNT. Como podemos ver aqui na imagem, estou trazendo um recorte dos últimos 2 jogos da equipe do Corinthians nessa temporada de 2026. Venceu a primeira partida do Paulistão pelo placar de 3-0 contra a Ponte Preta e perdeu o último jogo contra o Red Bull Bragantino fora de casa pelo placar de 3-0. Dorival Júnior
poupou alguns titulares visando esse clássico contra o São Paulo neste domingo. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Corinthians e o retrospecto para o São Paulo é favorável. 3 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Corinthians e 1 empate. O último confronto entre ambos foi no Campeonato Brasileiro da temporada passada e foi onde ocorreu essa única vitória do Corinthians nesses últimos 5 jogos, onde o São Paulo jogou lá na Neoquímica e perdeu pelo placar de 3-1. Seria de grande importância aí se o São Paulo conseguir vencer esse jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica. Tudo bem que lá, historicamente para o São Paulo, é um local difícil para o tricolor conseguir sair com uma vitória, mas nada é impossível. Vamos ver como o Crespo vai trabalhar aí até o dia do jogo, como ele vai escalar esse time. Tomara que ele não jogue com 3 zagueiros, jogue com 2 zagueiros e tente fazer um bom resultado lá, que é o mais importante para o São Paulo melhorar suas condições aí no Campeonato Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!